Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco aí com relação ao São Paulo, tá? Repercutiu algumas questões que o Baby falou no podcast, né? No podcast não, numa entrevista numa rádio lá que ele fez, né? Junto com o Gordinho. Vamos falar aí referente ao Dorival Júnior, tá? Uma notícia que o Zanqueta até repercutiu. Vamos falar aí um pouco da questão da volta do Pablo Maia e do Lucas, que estão próximos de voltar, tá? E vamos falar aí também, vamos falar um pouquinho do São Paulo e Botafogo e São Paulo, tá? O que o São Paulo pode fazer, o que vai ter à disposição, tá ok? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal aí e ativa o sininho aí para receber notificação, tá ok? Então, vamos pro vídeo, né? Vamos falar aí primeiro referente à questão do Baby, né? O Baby deu uma entrevista aí pra uma rádio aí, né? E falou que... Ele falou um negócio que o Arnaldo e o Tironi vem falando há algum tempo, né? Falou que o São Paulo tá muito sem confiança, porque o Zubeldia perguntou pra ele por que eles não mais estava cantando o nome dos jogadores, né? E aí o Baby falou, né? Explicou pra ele o porquê, né? E o Baby, nessa pergunta do Zubeldia pra ele, o Baby entendeu que o elenco, todo o elenco, todo o São Paulo tava sem confiança, né? Por conta dos resultados negativos, né? E das vaias que vem recebendo dentro do Morumbi, né? Então o Baby, bem assustado com a situação aí do São Paulo, né? E ainda disse que vai ter apoio incondicional aí, porque ele não quer ver o São Paulo na segunda divisão, e isso eu concordo 100% com o Baby, né? Então acho que é hora de apoiar, muito mais do que de ficar vaiando o time, tudo, enfim, né? Teve um outro ponto lá que eu achei bem interessante que ele falou, foi que ele cobrou, né, o Belmonte ali, né? O Zubeldia também estava na hora ali da reunião, né? Importante aí dizer, né, isso aí. E ele cobrou o Belmonte, né? Falou assim, vocês vão demitir o Zubeldia ou vocês vão ficar com o cara? Se vocês vão ficar com ele, vocês têm que vir a público e falar que que vai manter o técnico. E aí foi aí que o Belmonte chegou e em entrevista lá na ESPN, né, na Zona Mista ali, falou que o Zubeldia ficaria, né, até o jogo do Santos, né, garantiu o técnico até lá, né. O que não é sinônimo de garantia em nada, né, que a gente sabe como é que é. Então, isso aí foi um dos pontos que ele falou, né, e assim, no geral, assim, o Baby se mostrou muito preocupado, né, com o São Paulo, se mostrou muito preocupado com a situação que o São Paulo tem em mãos, né? Que falou sobre o elenco limitado, coisas que eu venho falando aqui no canal e coisas que o Arnaldo também vem ressaltando no canal dele, né? O Arnaldo Tironi, né? E também tem alguns outros que estão junto aí com a gente, né? Que é justamente aí o Lugano, né? Falou, o Pirral falou. Então esses caras, assim, que vem falando, eu acho que é muito importante a gente escutar pra gente entender qual que é a situação do São Paulo agora. O Baby elogiou o Fidik, assim como eu acho que é uma boa iniciativa também. Mas o torcedor tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente que vai ser tempos difíceis, com elenco limitado. Embora o time completo seja bom, mas o elenco, ele não é um elenco numeroso. Então, tem poucas opções e poucas variação tática, tá? Então, assim, basicamente é isso que eu vou repercutir sobre a entrevista. Quem quiser dar a entrevista dele, só pesquisar no YouTube. Tem a entrevista do Baby da Independente na rádio, aí ele e o Gordinho, tá ok? Bom, pessoal, para continuar, vamos falar um pouco sobre a questão do Dorival Júnior, né? O Zanqueta repercutiu uma informação aí dele, uma notícia aí, e eu acho que até falei aqui também no canal, referente, né? O Sombra tinha soltado essa questão dos 3 milhões, né? O que não foi confirmado por ninguém, né? Eu falei com o Alexander Vieira, ele também não confirmou, falou que não tá sabendo disso. Algumas pessoas que falaram com ele, comentou que seria o mesmo salário, mas assim, muito por alto, nada de confirmação, né? O Zanqueta já veio um pouco mais, falou um pouco mais abertamente isso no vídeo dele, e ele falou que o segundo, né, as informações que ele tem, que além de um salário assim, que ele pediu muito parecido com o que ele tinha no São Paulo, né, não falou de valores, muito parecido com o que ele tinha de São Paulo, mas ele pediu alguns gatilhos, né, para que pudesse aumentar o seu salário, né, caso atingisse algumas metas ali, né, então questão de bonificação, premiação, enfim, essas questões. Então ele pediu algumas variáveis, né, e ainda pediu alguns reforços, né? E falou que só assumiria o São Paulo depois da Páscoa, talvez, com o Zubeldia demitido. Enfim, né? Olhando nessa como um todo, né? Eu acho que é por isso também que a diretoria tá mantendo o Zubeldia, né? Porque não tem outro técnico que vá assumir o São Paulo sem pedir reforço, né? Topar o que o Zubeldia tá topando. É muito difícil. O cara, para topar isso aí, ele vai querer pedir um salário muito alto. E além disso, né, o São Paulo demitindo o Zubeldia vai ter uma multa milionária para pagar. Então, assim, o fato é que o São Paulo tá com o pires na mão, tá sem dinheiro. Eu acredito, assim, em toda essa situação. Eu não acredito que o São Paulo não vá demitir o Zubeldia, mas também eu acho muito difícil aí se o Zubeldia ganhar os 2 próximos jogos ou empatar um e ganhar o outro, ganhar principalmente o clássico, o Zubeldia cai. Eu acho muito difícil, tá? Embora, assim, gente, eu não duvide de nada. Isso não é informação, é um feeling, tá?
tá? Mas caso o Zubeldia não tenha um bom desempenho e não tenha resultado, eu não duvido nada que a diretoria demita ele, mesmo aumentando a dívida com isso, tá? Eu não duvido nada. Mas eu acho que até o Arnaldo soltou algumas questões aí em um post que ele viu, um blog que ele viu aí, agora eu não lembro, não vou me recordar o nome da pessoa, mas ele comentou que esse é um dos pontos que o São Paulo não trocou de técnico ainda, muito por conta do FIDIC, né? E no que não pode aumentar a sua dívida, né? E demitindo o Zubeldia aumentaria a sua dívida, né? Bom, fechando isso, vamos falar um pouco do retorno do Pablo Maia e do Lucas Moura, né? Pablo Maia e Lucas Moura tá em uma previsão aí, o Lucas Moura, claro, antes, é muito provável que volte até contra o Libertad, né? O Pablo Maia, de fato, o Pablo Maia muito provavelmente vai voltar ali perto da data FIFA, né? A previsão dele voltar agora é perto da data FIFA, ou seja, antecipou cerca de 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses da volta do retorno dele. Isso é muito bom para o São Paulo, isso é muito bom para o elenco, você tem mais uma opção, né? Então, o Pablo Maia voltando, você tem mais poderio ali no meio de campo. Isso é uma ótima notícia, tá? A volta do Lucas Moura tá muito prevista ali para o Libertad, né? A notícia negativa mais é o Oscar, né? O Oscar ainda tava no Refis, ainda não estava correndo em campo junto com o Lucas Moura e nem com o Pablo Maia ontem, né? Então, assim, muito provavelmente ele não volta contra o Libertad. Acho muito difícil, tá? Muito por conta que ele ainda tá no Refis, ainda fazendo o seu tratamento, tá? Bom, pessoal, eu não falei na introdução, mas eu queria introduzir um ponto aqui do que o Arnaldo Ribeira comentou, né? O Arnaldo Ribeira viu um post, né? Até um vídeo que saiu ontem, tá? Até um vídeo que saiu ontem no canal deles, podem ver lá. E ele comentou de alguns pontos que a diretoria avalia o trabalho do Zubeldia, tá? A avaliação tem alguns pontos muito positivos que a diretoria respeita no Zubeldia, né? E aí eu vou falar alguns pontos aqui. Talvez eu esqueça algum, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir lá no canal deles ver o vídeo lá, tá? Primeiramente, né, eles falam que a mudança, né, depois que teve aquela sequência negativa lá contra o Belo Clube, lá em Brasília, ele colocou o sistema de 3 zagueiros, o que melhorou muito a zaga, né? E que desses últimos jogos ele perdeu só um, que foi contra o Palmeiras daquela forma que a gente sabe, né? E a gente levou aí, antes do próprio Alianza Lima, a gente só tinha levado 2 gols de pênalti, né? E isso aí é um ganho muito grande, né? Porque para você começar a ganhar, você tem que parar de perder, é o que eles entendem, né? E, de uma certa forma faz sentido, né? Bom, claro que o jogo contra o Alianza Lima foi pífio, né? Avaliam também que esse jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo fez o que pôde. Eu acredito que seja isso, com um elenco desfacelado, com 6 a 7 desfalques ali, né? Enfim, eu acho que isso aí é bem importante a gente também ver. E eles avaliam também o resgate do Marcos Antônio, né? Não só ali a implantação do sistema de 3 zagueiros, o resgate do futebol do Marcos Antônio, né? E a questão do que ele fez contra o Cruzeiro, né? Com um elenco totalmente desfacelado, conseguiu ali um empate contra o Cruzeiro, né? Isso aí foi visto com bons olhos, né? Enfim, a diretoria não avalia o trabalho do Zubeldia ruim, mas aí os últimos resultados, claro que não foram bons, então tem esse viés aí da troca, né, do técnico e tem se especulado bastante, né? Bom, acho que o vídeo vai ficar um pouquinho maior, né? Então, assim, contra o Botafogo, é muito provável que o São Paulo vá no 3-4-3, tá? Com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, né? Arboleda volta aí pra zaga, muito provável que vá, né? O goleiro, o Rafael, claro, né? E ali, no meio-campo, ali, Alisson, Marcos Antônio, né? E aí é muito provável que ele vá com os 2 laterais, né? O Wendel ou o Enzo Dias e Cedric, né? E ali os 3 atacantes, né? Caleri volta, né? E os 2 pontos, Ferreirinha e Ferreirão. É provável que vá com esse time aí. Caso não vá, pode ser que o Ferreirão perca ali a vaga ali no início do jogo, né? Sabendo que o Ferreirinha sempre sai no segundo tempo, talvez ele faça essa substituição, né? E coloque ali no meio-campo ali o próprio Luciano, né, para esse jogo um pouco mais cascudo, né? Bom, não duvido que ele faça isso, né? Mas eu acho que é muito provável que ele faça ali, coloque esse 3-4-3, conforme eu falei aqui, muito por conta que são jogadores que estão em boa fase, né? E assim, eu me preocupo muito com o Alisson, tá? O Alisson tem jogado bastante jogo, né? E precisa de um descanso, tá? Eu fico bem preocupado com isso, tá?
Mas no mais, pessoal, acho que é isso, tá? O Arboleda volta, o Alan Franco volta, o Caleri volta, então o time vai estar um pouco mais completo. O Lucas não volta nesse jogo, muito provavelmente fique no banco contra o Santos e entre contra o Libertad lá no Paraguai, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, tá? Ativa o sininho, se inscreve no canal, tá ok? E aí vamos bater aí pelo menos 100 inscritos aí, pelo menos até o final de maio, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, sou Coração Tricolor. Eduardo Barros do Coração Tricolor, tá ok? Qualquer novidade, a gente volta aqui para falar, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo!